Começa agora na IPB. Passando a Limpo. Hoje, com Roster Guimarães Lopes. Boa tarde, querido amigo e ouvinte. É com grande alegria que a gente te recebe na Rádio Apecom 3 para mais um programa Passando a Limpo. Um programa que enxerga a atualidade com os óculos da Palavra de Deus. Nessa tarde, o nosso tema do programa é insegurança. O nosso país, amados irmãos, nas grandes capitais e também nas pequenas cidades, enfrenta sempre o problema da violência. Está comigo aqui para apresentar o programa o reverendo Rodrigo Leitão, pastor da Igreja Presbiteriana de Itatiba e também comunicador da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações. Muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer tê-lo comigo à frente do programa nessa manhã. Roster, é sempre um prazer estar com você aqui em mais um programa e hoje um assunto bastante pertinente. Eu acho que a gente tem aqui muitos convidados que têm coisas muito interessantes para nos dizer. Eu acho que a gente vai ter muito para conversar nessa tarde de hoje. Você tem toda a razão, querido Rodrigo. Nessa tarde, querido ouvinte, estarão conosco o reverendo doutor José Romeu, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Natal, presidente do Sínodo do Rio Grande do Norte e advogado responsável, relator das comissões de enfrentamento às drogas e reforma do Código Penal Brasileiro perante o Supremo Concílio da IPB. Estará conosco o reverendo doutor Robinson Grangeiro, presidente do Sínodo da Paraíba e psicólogo especialista na área organizacional e de gestão de conflitos, também vice-presidente dos curadores do Mackenzie. Está conosco também o reverendo Josuel Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Kennedy e trabalha na favela, é um gestor de saúde pública e capelão que trabalha com prevenção às drogas e contra a violência no Rio de Janeiro. Também estará conosco o reverendo Carlos Delpino, que é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais na Espanha, é um doutor em teologia prática e falará para nós, querido Rodrigo, sobre a violência na Europa. Além destes queridos que estarão conosco, estará conosco também o reverendo Wagner Zanelato, que é presidente do Desafio Jovem do Brasil, uma das missões evangélicas mais antigas que trabalha com a recuperação de dependentes químicos no país. E, além disso, estará conosco o teólogo José Hamilton, que é responsável pela organização que trabalha sobre a recuperação da família, diretor e fundador da Universidade da Família. Como vemos, Rodrigo, o programa hoje está cheio de personagens muito importantes e de grandes ideias e uma excelente abordagem da atualidade nessa tarde. Há uma grande expectativa e rogamos que o ouvinte que nos escuta seja muito abençoado. É verdade, Roster, e eu acho que a gente hoje tem falado muito, né, desse aspecto da violência no Rio de Janeiro. A gente tem visto aí as notícias, seja na internet, nos jornais, na televisão, do Estado, né, ali que tem se colocado no Rio de Janeiro, e a gente tem alguns questionamentos quanto a isso. E eu acho que a gente vai poder conversar um pouquinho agora com alguém que está vivendo ali uma realidade mais próximo dessa realidade, né? É verdade, meu querido. Antes de nós convidarmos, Rodrigo, o primeiro entrevistado, nós queremos aqui enviar uma saudação para o reverendo Décio Madruga, da rádio Papo Sério, lá em São João da Boa Vista. Eles estão em rede conosco aqui, transmitindo o nosso programa. Um abraço, Décio. Que bênção maravilhosa tê-lo aqui conosco. E também queremos mandar um abraço para o irmão Berico, da rádio IPB SA de Santo Anastácio, no interior de São Paulo. Que alegria que o Passando a Limpo chegue para o pessoal aí de Santo Anastácio também. Passando a Limpo nas mais variadas mídias agora, né, Louvado seja uma o Senhor, bênção de Deus. Abençoando São Paulo, o Brasil e o mundo. E nessa tarde nós vamos agora então convidar o nosso primeiro entrevistado, o reverendo Josuel Saturnino, lá do Rio de Janeiro, que trabalha diretamente no ataque à violência, na recuperação de pessoas em favelas no Rio de Janeiro
e também como gestor de saúde pública. Reverendo Josué, é uma imensa alegria recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Passando a Limpo nessa tarde. Meu irmão, para mim é um prazer, uma alegria estar falando com os irmãos desse assunto tão importante, né, que não abrange só o Rio de Janeiro, mas todo o nosso continente, né, principalmente nosso país, o Brasil. Mas eu creio que essa entrevista nossa aí vai ser de grande valor, né, a nível de conhecimento, né, e um momento que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro muito intenso em relação à violência. É verdade. Eu sou pastor que pastorei, né, uma comunidade que está sendo vista como uma comunidade mais violenta do Rio de Janeiro, né, que é Vila Kennedy. Uau. Vila Kennedy, ela é um lugar que precisa muito das nossas atenções em relação não só socioeconômico, mas também, né, as nossas orações, nosso clamor. Certíssimo, pastor. E, pastor, nós queríamos perguntar ao senhor, nessa tarde, começar perguntando o seguinte: quais são os problemas específicos que vocês enfrentam aí em Vila Kennedy, no que diz respeito à violência, e quais são as causas que o senhor acredita que motivam a violência nessa região aí em Vila Kennedy? Eu creio que é a falta de estrutura, tanto da parte do governo, na questão da educação. Nós temos muitas escolas aqui ineficientes, nós temos também uma saúde, uma estrutura muito fraca, né? E assim, a questão da segurança em Vila Kennedy é muito complexa, porque Vila Kennedy hoje se emancipou de Bangu, né? Era um subbairro de Bangu, hoje já é um bairro. E hoje nós contamos com mais ou menos umas 12 comunidades em Vila Kennedy nesse complexo, né? Nós temos 2 batalhões, o 14º e o 8º batalhão, que é de vias expressas, mas com todo esse contingente a gente não vê um resultado, né, sobre Vila Kennedy. Certo, pastor. E aí, a nossa próxima pergunta para o senhor é justamente sobre esse fato. Nesse mês de fevereiro, nós contemplamos um decreto de intervenção federal do presidente da República no Rio de Janeiro. Ele citou, por exemplo, a frase de que a desordem é a pior das guerras e o crime é uma metástase que se espalha pelo país. Querido pastor Josué, na prática, o senhor acha que essa intervenção do Exército no Rio de Janeiro vai trazer bons frutos para dirimir a violência e também para a sua própria comunidade aí no dia a dia? O que o senhor tem a dizer para nós sobre isso? Com Vila Kennedy nós tivemos em 2014, né, a criação da UPP, e a gente percebeu que foi ineficiente por causa da estrutura, né? Os soldados estavam na rua e comparando, né, o armamento, até os veículos dos soldados eram fracos em relação aos miliantes. E a questão hoje, né, que a gente está numa nova era, né, questão da intervenção militar, eu vejo que essa intervenção, a princípio, né, está sendo ineficiente porque ficam poucas horas e quando eles saem, volta tudo ao normal, ou seja, os miliantes voltam, praticam, né, os crimes, enfim, volta tudo à normalidade. Certo. Reverendo Josué, aqui é o reverendo Rodrigo Leitão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre a influência aí, do que tem a ver com o tráfico de drogas nas comunidades, não só no Rio de Janeiro, mas em vários lugares do Brasil, que acabam influenciando, né, esse aspecto do crescimento, do aumento do número da violência por diversos fatores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua realidade aí no Rio e da influência, né, dos comandos, dos tráficos de drogas e nesse sentido. Vila Kennedy, ela mudou muito, né, a forma como eles estão conduzindo, né? Antigamente era tráfico de droga, hoje a gente já presencia outros, como roubo de veículos,
de carga. Então, o tráfico ele se tornou muito assim, diversificado, né? A gente está recebendo muitos, assim, miliantes de outras comunidades que entram em Vila Kennedy, e a gente está percebendo que o tráfico aqui na Zona Oeste, ele está crescendo muito, né, no aspecto, e torna muito preocupante para a gente, porque a intervenção da polícia está sendo a qualquer momento, né? Não tem uma estratégia, não tem uma mobilidade assim, um ênfase, mas há uma coisa que parece que é mais para inibir do que para trazer solução, né? Certo. Reverendo E Josué, a gente olha assim para o nosso panorama e a gente vê crianças de 5, né, anos já estão envolvidas no tráfico de drogas, né, mulheres, enfim. A nossa juventude aqui, a nossa adolescência também, eles estão perdendo muito referencial, né? Certo. Eles estão olhando para esses miliantes e acham que a vida que eles ostentam é uma vida que é de prazer, né, de algo que deve ser seguido, né? Essa talvez seja a dificuldade, né, que nós temos aqui em Vila Kennedy. Reverendo, em 1 minuto, eu queria só fazer mais uma pergunta para o senhor. Como o senhor acredita que o ouvinte que o está escutando hoje aqui na cidade de São Paulo e também no Brasil... Não entendi. Pode repetir a pergunta? Vou repetir a pergunta, sim. Em 1 minuto, reverendo, como o senhor acredita que o ouvinte que o escuta aqui hoje na cidade de São Paulo e também no Brasil inteiro pode ajudar os irmãos e vocês que estão aí nessa luta tão grande em Vila Kennedy? Como o senhor acreditaria que o ouvinte poderia ajudá-lo nessa situação de tanta violência e luta aí onde o senhor está? Eu creio que o princípio de tudo é a oração, né? Os irmãos estejam orando, estejam lembrando não só de Vila Kennedy, mas aqui do Rio de Janeiro, das nossas igrejas, né? E meu sonho, né, é que haja um despertamento por parte da IPB, ou seja, onde eu sou pastor, que se crie, né, institutos de educação assim, nas comunidades, para que a gente venha trazer um ensino de qualidade, né, um ensino coerente com as coisas do reino de Deus e uma expectativa diferente, né, diante do quadro que essas crianças e adolescentes, né, vivem, né? Certo. Então essa seria meu clamor, né? Tá certo. Que as igrejas presbiterianas tivessem empenhado Ok. em nos ajudar nesse sentido. Reverendo Josué, muito obrigado. Nós agradecemos a participação aqui do senhor no programa. Rogamos ao Deus eterno que o abençoe aí em Vila Kennedy e pode contar com as nossas orações. Eu espero sinceramente que o nosso ouvinte sensibilizado, além de orar, seja um instrumento para abençoar vosso trabalho aí nessa comunidade. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação conosco no Passando a Limpo. Meu irmão. Fique na paz. Deus o abençoe. Querido ouvinte, agora nós vamos ter um breve intervalo, mas não vá embora. Fique conosco no Passando a Limpo, um programa que enxerga a atualidade com os óculos da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Programa o reverendo Wagner Zanelato. Reverendo Wagner é presidente do Desafio Jovem do Brasil, é diretor do currículo do Desafio Jovem do Brasil e também é pastor na Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Reverendo Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós agradecemos a sua preciosa participação nessa manhã. Que Deus muito o abençoe. Obrigado, queridos, pelo convite. É um prazer estar aqui com os amados e poder compartilhar daquilo que Deus tem realizado aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil e a nossa participação nesse projeto de Deus para alcançar a vida das pessoas. Reverendo Wagner, é uma alegria a gente ter você com a gente aqui. A gente já tem conversado bastante, né, sobre o assunto do problema das drogas, dos adictos. Eu até fiz essa pergunta para o reverendo
lá no Rio de Janeiro, e ele falou como isso tem afetado as comunidades, e o senhor tem trabalhado ao longo dos últimos anos, principalmente com a recuperação de pessoas, né, que têm lutado aí contra drogas. E antes do programa começar, a gente estava falando até sobre alguns índices alarmantes, né, Sim, sim. no mundo todo, mas especialmente no Brasil. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho desses índices para a gente, até para a gente perceber o quanto eles impactam esse aspecto da insegurança e da violência. Eu entendo que essa questão das drogas, ela influencia muito e diretamente na violência. Haja vista que nos últimos números da ONU, da Organização Mundial, na Organização das Nações Unidas, são 243 milhões de pessoas usuárias dependentes de drogas ilícitas. E no Brasil, hoje, nós somos praticamente o maior consumidor de crack do mundo. Nós somos responsáveis por 20% do consumo mundial de crack. Então, isso diretamente afeta na questão da violência, né? Por exemplo, uma droga lícita, que é o álcool, hoje nós temos 12% da população brasileira que é dependente de álcool. Certo. Reverendo, e diante de todo esse desafio, o senhor também trabalha aqui no centro de São Paulo com a rede social do centro, Sim. que busca a recuperação de pessoas envolvidas com a drogadição, que consequentemente leva à violência. Eu queria perguntar para o senhor como o nosso ouvinte aqui do Passando a Limpo pode participar para diminuir a violência na cidade de São Paulo e como ele pode ajudar a tirar pessoas da rua por meio do Evangelho de Jesus e livrando essas pessoas de uma vida nas trevas, longe da presença do senhor. Olha, a primeira coisa é intercedendo pelo trabalho, né, de evangelização e pregação da palavra, mas também participando ativamente disso. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, nos reunimos aqui na Igreja Unida de São Paulo, a Igreja Presbiteriana Unida, por volta das 19h30, e vamos a um dos trabalhos aqui da Prefeitura de São Paulo, o Atende 3, e ali nós temos um trabalho evangelístico para motivar essas pessoas que estão ali em situação de rua a saírem desse estágio, dessa vida. E aí nós apresentamos ali o Evangelho e damos oportunidade até mesmo de encaminhá-los para algumas comunidades terapêuticas do Desafio Jovem, nessa parceria que nós temos. Então, participando através de oração e participando ativamente, e também aqueles que quiserem colaborar, porque colaborar até financeiramente com esse projeto é importante, porque a maioria dessas pessoas já estão desconectadas da família e em situação de rua, e isso tem sido muito difícil alcançá-las, e toda ajuda ela é muito bem-vinda. Então, querido amigo, eu queria ressaltar para você aqui, ouvinte, o que o reverendo Wagner falou conosco. Se você quer participar na prática, além de orar e ofertar, você está convidado todas as quartas-feiras, às 19h, a se reunir com o grupo de missão presbiteriano que serve no Atende 3, no centro de São Paulo, lá na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, igreja da qual tenho o prazer de ser pastor, e esse grupo sai ali sob a liderança do reverendo Wagner, também do reverendo Miguel Júnior, da Igreja Estação Luz, e do presbítero João Galo, e eles vão trabalhar no Atende 3 toda semana. Pastor, onde fica a Igreja Unida? Rua Helvétia, 772. Reverendo, o senhor tem mais alguma pergunta, reverendo Rodrigo, para o reverendo Wagner nessa manhã? Tenho sim. Wagner, é o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua visão de já trazer um discernimento e um entendimento contra as drogas, não apenas a partir da pré-adolescência ou da adolescência, como normalmente a gente ouve, mas você tem falado muito sobre o aspecto de já ali, a partir dos 5, 6 anos, você está despertando a criança em relação a isso. Sei que você tem aí alguns projetos, inclusive de literatura sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Visto essa necessidade que nós temos de atingir lá a ponta final do processo, né, que é a recuperação de dependentes químicos, nós queremos trabalhar e ter uma proposta também para prevenção. E nós desenvolvemos um material
no Instituto Aprenda a Escolher, do qual eu sou diretor também, e nós escrevemos 5 livros para Ensino Fundamental 1. E a ideia é que a gente comece a trabalhar na formação da criança, não só com aspectos informativos de prevenção às drogas, mas na formação de valores, de princípios, para que a gente aumente os fatores de proteção e diminua os fatores de risco, para que quando eles chegarem na idade de início de uso às drogas, eles tenham sabedoria para não entrar por esse caminho. Então, Excelente. esse é o nosso objetivo. Excelente. Reverendo Wagner, em outras oportunidades o senhor estará conosco aqui no Passando a Amém. Limpo. Nós agradecemos a Deus pela sua preciosa vida, por vermos no seu trabalho o amor do Senhor Jesus manifesto, em sair das 4 paredes da igreja e, de fato, buscar e salvar o que está perdido. É uma grande alegria trabalhar em parceria com o irmão, aqui não só no nosso programa, e nós clamamos ao Senhor que derrame sobre sua vida e seu ministério bênção sem medida. Amém. Foi um prazer estar aqui com os queridos. Que Deus abençoe a todos. Que bom. Querido ouvinte, por favor, fique conosco. Nós vamos ter um break nesse momento, mas não perca a bênção de continuar no Passando a Limpo, um programa que enxerga a atualidade com os óculos da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. IPB3. A rádio com imagem, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo. Uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Igreja Presbiteriana do Brasil. Da Reforma Protestante de João Calvino no século XVI aos dias atuais. Uma história de transformação pela vivência da Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil. Evangelização, educação e ação social de portas abertas. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir, só amar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente o caminho melhor, certamente o caminho. Paz, amor, felicidade. Você encontra quando anda no caminho de Deus. Certamente o caminho melhor. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Querido ouvinte, antes de falarmos com o nosso próximo entrevistado, o reverendo Rodrigo Leitão tem uma divulgação que certamente abençoará a sua vida e também o seu coração. Roster, eu acho que aproveitando aí a presença do Wagner, né, reverendo Wagner, que esteve conosco, eu gostaria de relembrar sobre o CTA, o Centro de Treinamento APECOM, que começa agora em abril com o seu curso básico de evangelização. Então, entre os professores, né, além da minha presença, da sua presença, a gente tem também a presença do reverendo Wagner, que especificamente vai estar falando sobre a evangelização de pessoas em crise, né, como evangelizar adictos, como evangelizar parentes de adictos e pessoas passando pelas mais diversas crises emocionais, entre tantos outros módulos que nós teremos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o curso de evangelização do CTA, manda um e-mail para a gente, é cta@ipb.com.br.
Muito obrigado, meu querido Rodrigo. Certamente quem participar desse curso vai estar mais preparado para ser uma bênção nesse país e também para diminuir a violência no mesmo. Agora, querido ouvinte, nesse momento nós teremos a alegria de ouvir o reverendo Carlos Delpino, que é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais na Espanha. Ele não pôde estar conosco, mas gravou para mim e para você uma resposta acerca da pergunta que é a seguinte: Reverendo Carlos Delpino, o senhor, por favor, pode nos responder como é tratada a questão da violência e da insegurança especificamente aí na Espanha e também na Europa? Olá, Reverendo Roster e amigos da Rádio IPB3. Esse tema da violência aqui na Europa, na Espanha, onde eu moro especificamente, né? Mas também em toda a Europa, é um tema que também preocupa bastante a população. A preocupação, eu acho que é diferente dessa preocupação que existe no Brasil hoje, né? Dessa total insegurança que existe nas ruas. A violência aqui tem outra dimensão, né? Tem uma dimensão mais, digamos, mais pessoal, no sentido de não deixar que coisas ruins aconteçam com pessoas especificamente, né? Por exemplo, a questão da violência contra a mulher, a violência machista ou violência de gênero, que se chama aqui. Eu acho que essa violência contra a mulher é uma das maiores preocupações que existem na Espanha em relação ao tema da violência. Um dado que eu consegui obter ontem, mexendo aqui nesse assunto, foi, por exemplo, que nos últimos 13 anos foram assassinadas 866 mulheres em todo o país. Não sei se esse número é alarmante no contexto brasileiro ou não, mas aqui é um número muito alarmante, tanto que cresce muito o interesse do governo em proteger as mulheres. Há vários programas governamentais para impedir esse tipo de violência, para conscientizar a população, para apoiar as vítimas. Isso assim, você assiste um filme na televisão e nos períodos de propaganda, pelo menos 2, 3 vezes, tem tem propaganda dos programas incentivando as pessoas a se protegerem, as mulheres a se protegerem, a se inscreverem em programas, a denunciar todo tipo de violência e tal. Assaltos em casas, em residências existem? Existem bandas da Albânia, da Romênia, máfias, existem. A gente ouve falar de vez em quando, às vezes, uma vez no ano a gente ouve falar de coisas assim. Grande parte de tudo isso, essa segurança que a gente tem, porque de fato a gente anda na rua a qualquer hora do dia ou da noite sem medo, né? Tem a ver com o que aqui se chama estado de bem-estar social, que é um conceito político que tem a ver com a forma de governo no qual o Estado, tal como diz o nome, né, a palavra Estado, no qual o Estado se preocupa pelo bem-estar de todos os seus cidadãos e de todas as pessoas que moram dentro da União Europeia. Ou seja, que não lhe falte nada, que possam satisfazer suas necessidades básicas, que o governo provê ao cidadão aquilo que eles não podem conseguir por seus próprios meios de trabalho, inclusive na questão da segurança. Isso inclui também educação, saúde, moradia, outras coisas, mas um dos pontos centrais é também a questão da segurança da população, né? Não só nas milhares de câmeras que fotografam a gente, que gravam a gente. Em Londres, por exemplo, se você dá um passeio de meia hora por uma avenida central de Londres, dizem que você é filmado pelo menos 15 a 20 vezes, né? Por câmeras de segurança. Mas não só isso, é que existe essa mentalidade de não ofender, de não causar mal, de não cometer algo que seja uma agressão contra alguém, mas também a mentalidade de que ninguém vai cometer nada contra mim. Então as pessoas se protegem muito nesse sentido, né? Bom, fica aqui o meu depoimento para vocês. Espero que esse programa possa ser uma bênção na vida da igreja no Brasil.
e também dos nossos irmãos por aí. Agradecemos ao reverendo Delpino, que está lá na Espanha, por essa participação tão especial e singular. E rogamos a Deus que um dia no Brasil, Rodrigo, nós possamos dizer que a violência não seja algo tão caótico, mas que por boas políticas públicas e reformas no país, o cidadão se sinta mais tranquilo para andar a qualquer hora do dia com liberdade e tranquilidade. É verdade, Roster. A gente sonha com isso, que a gente possa, enquanto agentes do Reino de Deus na história, né, também auxiliar para que esses elementos do reino possam nos ajudar nessa luta contra a violência, que tem várias facetas, né? Nós falamos sobre o aspecto das drogas e como isso gera, essa informação, né, que o pastor Delpino trouxe da Espanha também não é diferente no Brasil, né? Hoje se fala muito do feminicídio, né, da morte, do atentado à mulher, pelo fato dela ser mulher, e tantas outras, né, violências, outros tipos de violência que tem assolado o nosso Brasil, e a gente pensa como que pode ser trabalhado e como que a igreja pode participar disso, fazendo alguma coisa ou participando ao lado, né, do governo para fazer algo. Eu acho que a gente vai poder ouvir um pouquinho mais sobre isso agora, né, Roster? Certamente. Antes de passar a palavra para o nosso próximo entrevistado, nós queremos convidar você que nos escuta, se você quiser assistir o nosso programa ao vivo, ele aparece no YouTube, é só você botar lá Rádio IPB3, certamente você vai, além de ouvir o Passando a Limpo, você poderá ver a nossa dinâmica aqui no trabalho do programa e também ser abençoado. Agora, com grande alegria, nós recebemos aqui nessa tarde o reverendo Dr. José Romeu. O reverendo Dr. José Romeu é pastor da Igreja Presbiteriana de Natal, presidente do Sínodo do Rio Grande do Norte, advogado, militante já há mais de uma década e é relator das comissões de enfrentamento às drogas e reforma do Código Penal brasileiro perante a Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Romeu, é uma grande alegria para nós recebê-lo aqui no Passando a Limpo. Irmão Rocha, também é de grande alegria estar com vocês, sentar à mesa e trabalhar essa temática tão relevante e urgente que nós precisamos ter como cidadão brasileiro. Certo. Então, pastor, para começar, nós temos duas perguntas para o querido reverendo. A primeira pergunta é que o senhor pudesse nos situar acerca dessas comissões sobre as quais o senhor é o relator e qual tem sido o trabalho das mesmas e o que essas comissões trazem para nós como Igreja Presbiteriana do Brasil e também para o ouvinte que nos escuta. E logo em seguida, a segunda pergunta, nós queríamos ouvir o senhor como um líder experimentado, qual é a sua opinião sobre esse decreto do presidente da República de intervenção no estado do Rio de Janeiro. A palavra está com o senhor, reverendo Romeu. Vamos lá. Quanto à questão da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se reúne a cada 4 anos em Assembleia Geral. Ou seja, a nível nacional, por sermos uma igreja federativa, temos que nos reunir e nos agregar e congregar as opiniões diversas para sempre ter um rumo, uma direção que mantenha a unicidade da igreja nesse assunto. Já que a igreja, por estar sempre presente a nível nacional, cria suas comissões, as mais diversas. Acabamos de ouvir um membro da Comissão de Enfrentamento às Drogas. Há também a preocupação da igreja diante da possibilidade da reforma do novo Código Penal. Ora, toda reforma que venha a trabalhar a mudança do comportamento social deve ser acompanhado de perto e muito de perto pela igreja como agência do Reino de Deus, que é a única que pode trabalhar internamente no coração de cada pessoa. Pois bem, essa comissão se faz presente já na IPB há 8 anos, desde 2010. E temos apresentado relatórios sistematicamente à igreja. Hoje, encontramos um clamor social pela reforma do Código Penal. Porém, não é função da igreja essa reforma, mas é função da igreja estar sempre de olho para acompanhar qualquer mudança que venha trazer, primeiro, a ausência de misericórdia e de possibilidade de uma mudança de vida nas pessoas. Então, o Código Penal atual tem trazido muitas reflexões dizendo, será que de fato hoje esse código do século passado, que já está quase beirando aos 80 anos, satisfaz não no sentido de agradar, mas de trabalhar a possibilidade de mudar aquele que beligerantemente trouxe prejuízo às pessoas? Então, as mudanças que se visa nessa proposta, nessa mudança que está surgindo, é para trazer reflexões que tragam não apenas o encarceramento do indivíduo,
mas a mudança do indivíduo. E nós não podemos deixar a igreja longe de ser ouvida, porque mesmo sendo um Estado laico, nós não somos um Estado ateu. Verdade. E por não ser um Estado ateu, podemos muito bem dizer que a voz do Evangelho pode mudar muito mais do que a mais segura penitenciária, o cidadão que está lá. Reverendo, nós ficamos muito felizes em saber que a nossa IPB tem essa preocupação de anunciar o Evangelho a toda criatura, mas também ser um instrumento para transformação da sociedade, e louvamos a Deus pelo trabalho que vocês têm realizado como comissão. O senhor pode continuar respondendo para nós a próxima pergunta, por favor? A próxima pergunta é interessante, é atual, relevante. Nós temos que entender que o sistema constitucional brasileiro, ele não é um sistema fechado. O mais importante do sistema brasileiro não é o governo, é o Estado brasileiro. O governo passa, as autoridades que representam ali estão passando. Mas o que nós não podemos deixar em hipótese nenhuma é que o Estado brasileiro venha a sofrer por causa de falta de recursos do governo para determinadas áreas, como a segurança pública, venha a trazer um Estado paralelo, que já cresce. Não aceitamos, em hipótese nenhuma, a figura de um Estado paralelo. Existe na própria Constituição dispositivo para proteger o Estado. Protegendo o Estado, estamos protegendo o governo. Então, senhores, o que nós encontramos aí é a mais pura manifestação da democracia. O Exército Brasileiro é o primeiro guardião da democracia. Bom que se diga isso. Longe de qualquer possibilidade de vento de ditadura. Esqueça isso. Nós estamos no Estado democrático e o Exército Brasileiro é a primeira manifestação legal para que o Estado surja dizendo: nós não aceitamos baderna. E precisamos rogar a Deus que nos estados onde a violência está imperando, que o Senhor levante homens capazes com intervenções, não só de equipamento, de articulações para combater o crime, mas homens piedosos também. E a igreja, para nós, é um único lugar que se pode sair homens com esse quilate de piedade para mudar esse enfrentamento. Então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é legal, é jurídico e é uma intervenção para o Estado brasileiro, que pode acontecer no Ceará. O Ceará precisa disso. O Rio Grande do Norte precisa também. Porém, nós não podemos fazer dessa intervenção uma onda, um modismo, mas que sirva essa primeira intervenção, a primeira do Estado Democrático de 88 até hoje, sirva como alerta para cada Estado dizendo: nós não podemos deixar que o governo deixe de aplicar a sua necessidade contra a violência. Se isso não acontecer, o Estado tem um instrumento chamado intervenção. Muito obrigado, reverendo Romeu, por responder nossas perguntas. É uma grande alegria recebê-lo aqui nesse programa. Em outras oportunidades também nós teremos o prazer de contar com a sua presença. Rogamos a Deus que abençoe as comissões que o senhor está presidindo e também clamamos a Ele que tenha misericórdia do Estado do Rio de Janeiro, da nossa cidade de São Paulo, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Brasil, e que o Senhor nos use como igreja também para anunciar o Evangelho, para que o coração dos brasileiros seja transformado. Nós queremos dar para o senhor alguns instantes para dar uma palavra de despedida e clamamos ao Deus eterno que o abençoe. Depois que o reverendo Romeu falar, querido amigo, nós vamos ter um breve break. Não vá embora, fique conosco no Passando a Limpo nessa manhã. Irmão Roster, irmão Rodrigo Leitão, que prazer sentar com vocês, dizer que a Rádio IPB, a Rádio IPB 3, favorece e traz informações pertinentes para todo o Brasil. Aqui está sendo tocado um tambor, mas pode ter certeza, esse som está indo muito longe. E se Deus quiser, a IPB vai se usar desse instrumento para ir mais longe ainda. Parabéns e que o Eterno segure vocês. A igreja precisa de vocês ainda mais. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, reverendo. Que Deus o abençoe. Querido amigo, vamos fazer um breve break. Fique conosco. Daqui a pouco a gente continua com o Passando a Limpo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. IPB3, a rádio com imagem, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo, uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Igreja Dizimista.
A Igreja Presbiteriana do Brasil investe mais de 50% de sua arrecadação em projetos de missões, evangelização e construção de novos templos. Ser um membro dizimista é aceitar o maior compromisso cristão, levar o evangelho por todo o mundo. Tudo vem de Deus, 90% fica comigo, 10% eu devolvo. E tem gente grande que não consegue entender. Tesouraria do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não matarás. Não matarás, José. Não matarás, Maria. Não matarás, Pedro. Não matarás, Luzia. Não matarás. Uma lei mais que humana, divina. Transgredi-la é escolher entre o céu e o inferno. O homem, filho de Deus, foi feito para amar e não para matar. Pois quem ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Querido ouvinte, que bom estar com você nessa tarde no programa Passando a Limpo, um programa que enxerga a atualidade com os óculos da Palavra de Deus. Nessa tarde nós recebemos aqui o nosso irmão Hamilton Ribeiro Júnior, que é teólogo social e também pastor da Casa de Oração para Todas as Nações. Ele participou de um simpósio internacional acerca da segurança e também sobre a violência no mundo. Nós queremos dar as boas-vindas ao nosso querido teólogo Hamilton Ribeiro Júnior e queremos pedir a ele que compartilhe conosco acerca do que foi tratado nesse simpósio e como nós, como cristãos, podemos lutar para que haja menos violência no Brasil e no mundo. É um prazer, boa tarde a todos os ouvintes. É uma grande satisfação podermos, nesta tarde, podermos participar deste programa tão interessante e que traz uma relevância social grande na área da comunicação social. E, reverendo Roster, é um prazer também, juntamente com o nosso companheiro de estúdio, podermos juntos poder trazer essa reflexão. O Fórum Social Mundial, quando nós tivemos a oportunidade de participar, trouxemos uma reflexão falando sobre a violência no Brasil, sabendo que hoje a questão da segurança pública é uma questão de utilidade, de necessidade e de primazia, né, de prioridade do Estado. E falando sobre isso, nosso tema de abordagem foi justamente sobre a decadência das principais instituições sociais, que é a garantia da perpetuidade da violência no Brasil, considerando que hoje a família, a escola, a igreja e o Estado são as principais instituições sociais que necessitam, de fato, de uma participação ativa na sociedade, cumprindo o seu papel. Cada uma dessas instituições são de grande importância e o fato delas não estarem cumprindo o seu papel, né, como referencial na família, a escola, a igreja e o Estado, isso faz com que só faça a cooperar, né, e influenciar de forma direta no processo de crescimento da violência em nosso país. Certo. Pastor, pensando num aspecto prático, como, por exemplo, o senhor acha que uma igreja local, né, as mais variadas cidades aí do Brasil, ela pode, de alguma maneira, ajudar no combate à violência, na mudança desse cenário? Existe algo que uma igreja local, né, os discípulos de Jesus de uma determinada cidade ligada a uma igreja, eles podem se unir para fazer algo? O que poderia ser? Dentro dessa reflexão teológica, olhando para o contexto prático da nossa realidade brasileira, a igreja brasileira ela precisa, de fato, desenvolver algo que nós podemos usar como exemplo dentro do contexto da Reforma Protestante, né? O impacto que a Reforma Protestante trouxe de contribuição dentro do contexto da Europa, né? Que hoje nós temos alguns exemplos bem interessantes, vendo o aspecto da violência sendo reduzida, né? E você verifica nos gráficos de índices de violência no mundo, todos os países, a Europa ela tem realmente tido uma redução significativa comparado aos países que nós temos hoje aqui no caso da América do Sul. E um dos fatores é justamente o papel da igreja, né, que tem se deixado de lado a questão da participação ativa no aspecto de se trabalhar um evangelho
um evangelho para o nosso cotidiano. Então, de que maneira a igreja pode se atuar nesse sentido? Primeiro, o Estado ele não tem acesso ao contexto da família. O acesso dele, ele para na porta da casa do cidadão brasileiro. E a igreja ela tem essa possibilidade de ter acesso ao contexto do seio familiar e pode contribuir e construir realmente uma sociedade onde seja trabalhado a cultura de paz, a partir de quê? De princípios cristãos que trabalham a questão do respeito, né, à diversidade, que trabalham a questão de amor ao próximo. E dentro dessa perspectiva, nós entendemos que a igreja ela tem sim um papel fundamental no processo de reconstrução de nossa nação, a partir de passos que são princípios que nós difundimos dentro da nossa cultura cristã, que é o amor ao próximo, né? Tivemos exemplos e experiências por exemplo, o ano passado, quando que 12 moradores de rua, né, na nossa vivência, nós conseguimos verificar isso e trazer para o contexto de residir conosco, né, dentro dessa perspectiva, pessoas que são moradores aqui de São Paulo e que, de repente, não tinham nenhuma perspectiva. E, no contexto da igreja, foram adotados, passaram a residir no contexto familiar e hoje são cidadãos do bem que conseguiram viver e mudar o seu histórico e viviam realmente nesse contexto da violência, no contexto de São Paulo, mas que mudaram. Então, quando se coloca em prática o amor ao próximo, que é a grande bandeira do cristianismo, certamente nós temos como realmente mudar esse contexto. É isso aí, pastor Hamilton. Nós concordamos plenamente com o senhor e pedimos a Deus que Ele mesmo nos dê a consciência como igreja que a nossa missão não é só frequentar os cultos no domingo, mas nós temos que pregar o evangelho com as palavras e ser um instrumento de transformação da vida, demonstrando o amor de Cristo aos irmãos, ao próximo e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós agradecemos a participação do pastor aqui conosco, pedimos ao Senhor que o abençoe na sua missão como teólogo social e que a sua vida seja um instrumento para que essa realidade da nossa cidade seja mudada para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus muito o abençoe. Muito obrigado também, agradeço por esta oportunidade e desejo sucesso neste programa e parabenizo também pela importância da proposta, né, deste programa para a nossa nação brasileira. Muito obrigado, uma grande alegria recebê-lo aqui, pastor. Que Deus muito o abençoe. Querido ouvinte, nesse momento nós teremos mais um break. Fique conosco, porque você ainda será abençoado com o Passando a Limpo, um programa que enxerga a atualidade com os óculos da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. IPB3, a rádio com imagem, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo, uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Saiba como são utilizados os recursos financeiros enviados à Tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. Conheça a destinação do dízimo da sua igreja. Missões nacionais, missões transculturais, plano missionário cooperativo, educação teológica, ação social, forças de integração, construção de novos templos e evangelização. Acompanhe o uso do dízimo da sua igreja através da Tesouraria da IPB pelo telefone 28 3522 6488 ou pelo portal www.ipb.org.br. Tudo vem de Deus, 90% fica comigo, 10% eu devolvo. E tem gente grande que não consegue entender. Tesouraria do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Jesus está vivo. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes.
Querido ouvinte, que bom que você ainda está conosco no Passando a Limpo nessa tarde. Rodrigo, meu querido, eu recebi aqui uma entrevista, uma enquete, onde há um ranking dos países mais inseguros do mundo. Esse ranking foi fruto de uma pesquisa da Social Progress Imperative em 2014 e é impressionante perceber que o nosso país se encontra em 11º lugar como um dos países mais violentos do mundo, inclusive à frente de países que estão em guerra no mundo nos dias de hoje. Como você, meu querido Rodrigo, avalia essa questão, tendo em vista que o Brasil é um país no qual se tem dito que cresce cada dia mais e mais o número de evangélicos? Roster, eu estava, enquanto a gente conversava e ouvia aqui os nossos convidados, eu estava me lembrando de uma revista de circulação nacional, da revista Época, que foi lançada no ano de 2009. Naquela ocasião, aquela revista, que foi um caderno especial, ela fazia uma projeção de como seria o Brasil em 2020 e, segundo ali algumas estatísticas deles, por volta de 2020 seria ali o ano da virada, o ano em que no Brasil talvez se tivesse mais da metade da população se declarando como cristão evangélico. E naquela ocasião eles faziam algumas simulações do que isso poderia significar. Então, o que seria um Brasil mais evangélico? Então, pensando no aspecto da família, eles diziam que talvez os divórcios diminuíssem, sobre a questão das drogas, que talvez o consumo de drogas e álcool diminuísse. Mas tinha uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eles disseram o seguinte: no quesito violência, é incerto que um Brasil mais evangélico será um Brasil menos violento. E aquilo me trouxe uma grande inquietação, porque se nós dizemos que Jesus é o príncipe da paz, se nós temos um número maior de discípulos de Jesus, de agentes do reino da história, o certo é que, de fato, nós pudéssemos experimentar mais a paz. Eu acho que o grande desafio que nós temos é pensar, né, hoje, como igreja local, como nós podemos ser pacificadores, agentes da paz, lutando contra a violência nas mais diversas esferas, trazendo essa consciência desde pequeno. Eu acho que algo que o reverendo Wagner nos alertou é que não dá para você esperar a adolescência ou a juventude para começar a falar contra alguns aspectos, mas a gente precisa, desde os nossos pequenos, a partir dos 5, 6 anos, trazer os princípios do reino, para que, de fato, a gente possa experimentar uma coisa nova. Nós cremos em um Deus que pode fazer novas todas as coisas. Nós cremos que é só esse entendimento que pode mudar a realidade da violência no nosso país. É verdade, meu querido Rodrigo. Eu creio que um grande desafio que temos como igreja, meu amado, nesse sentido, além de pregar o evangelho para a multidão, em público, na rádio, nos nossos púlpitos, que é a nossa primeira missão, e além também de manter a igreja firme na teologia, que é uma belíssima característica do presbiterianismo, nós temos que nos ocupar do discipulado. Nós deveríamos trabalhar um discipulado para a transformação do caráter no meio do rebanho. Pastores deveriam investir tempo em orar com as suas ovelhas, estudar a palavra com elas, para que as pessoas não meramente só acreditassem em Jesus e vivessem como quisessem, mas para que de fato o seu caráter fosse transformado pela palavra de Deus, aplicada de maneira prática, o que traria transformação para a sua família, para o seu entorno e, consequentemente, no efeito cascata, transformaria o Brasil e o mundo inteiro. Querido ouvinte, nesse instante, depois dessa palavra preciosa do Rodrigo, nós vamos ter somente mais um break e então teremos o compartilhar da palavra de Deus numa meditação. Eu queria que o Rodrigo desse uma palavra aqui antes da gente ir para o break e depois você fica conosco, porque nós vamos terminar o programa desta manhã ouvindo a palavra do Senhor. Obrigado, Roster. Foi uma alegria a gente estar junto aqui mais uma vez, falando sobre esse assunto aí muito pertinente, sobre a questão da insegurança, sobre os aspectos da violência, e que a palavra de Deus no próximo bloco possa falar à mente e ao coração dos nossos ouvintes, trazer um impacto para que de fato a gente possa experimentar essa paz que vem do nosso Senhor. Amém. Em um minuto a gente volta, querido ouvinte. Fica conosco. Deus te abençoe. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes.
Querido ouvinte, nesse instante, nessa questão tão importante da violência, eu queria ler para você um texto da Palavra de Deus, o Salmo 127. E talvez você esteja se perguntando, pastor, o que eu vou fazer? Será que eu não vou poder nem sair de casa mais? Será que eu tenho que ir para o trabalho e correndo e me trancar dentro do meu lar? E ir para a igreja, talvez só de manhã, porque à noite a cidade é perigosa? Será que nós temos que viver amedrontados? Ou que atitude prática eu, como indivíduo, posso ter como cristão para não desistir da cidade, para não desistir do país, para não desistir do mundo? Eu quero ler para consolar o seu coração um texto precioso da Palavra de Deus, que é o Salmo 127, de 1 a 3. Assim diz a Palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 1 e 2. Meu querido ouvinte, aqui no nosso programa, esse texto fala a nossa alma nessa manhã, nos mostrando que verdadeiramente tudo depende de Deus. Nós trabalhamos a temática da violência e algumas coisas geram violência. O fato de que as pessoas não possam realizar os seus sonhos no mundo, o fato de que elas não se sintam protegidas por aqueles que têm a responsabilidade de guardar o Estado, o fato de que elas muitas vezes não têm nem trabalho e vivem em depressão e angústia. Então há situações muito tristes, querido amigo e irmão, que podem levar o homem à violência. Mas o cristão não pode viver amedrontado. O cristão não pode enclausurar-se. O cristão não pode fechar-se em si mesmo. O cristão não pode fugir do mundo, porque o Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como sal, nós vamos livrar o mundo da putrefação por meio da pregação do Evangelho. Como luz, nós anunciaremos que só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e que todo aquele que nele crê não vai perecer, será perdoado de qualquer violência que tenha cometido e poderá viver em paz com Deus e com os homens. Nesse nosso texto, para consolar o nosso coração, o salmista diz o seguinte, que tudo depende de Deus. Ele diz, em primeiro lugar, que a construção dos nossos sonhos depende de Deus. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Obviamente, o homem tem que edificar a casa, mas com a consciência de que sonhos e projetos só serão alcançados com a bênção do Senhor. Mas o Salmo também diz que tudo depende de Deus. Ele diz que a proteção da nossa vida depende de Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Mas antes ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode, meu querido amigo, colocar um alarme na sua casa. Você pode colocar uma cerca elétrica. Você pode andar sem carteira, sem cartão de crédito na rua. Mas se o Senhor não te proteger, você não estará seguro. Então, tendo a consciência de que Deus te protege, não viva amedrontado em nome de Jesus. Mas, em último lugar, o Salmo nos diz que tudo depende de Deus. E ele nos diz, em último lugar, que o nosso sustento depende do Senhor. Ele fala que inútil seria para o homem repousar tarde, levantar de madrugada e comer o pão sofrido do seu trabalho, porque aos seus amados o Senhor dá tudo enquanto eles dormem. Então, eu vou cruzar o braço, reverendo? De forma alguma. Há uma frase de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que eu gosto muito. Ele foi um dos maiores pregadores da história. E ele dizia o seguinte, orei como se tudo dependesse de Deus. Preguei como se tudo dependesse de mim. Tudo depende de Deus, mas que você lute pela construção de um país melhor, pela pregação do Evangelho, pela realização dos teus sonhos pessoais. Tudo depende de Deus, a nossa segurança depende de Deus. Mas não ande por lugares onde você correrá perigo e terá dificuldade, e lute, questione as autoridades, pergunte para que o Brasil seja um país mais seguro, exerça o seu direito como cidadão. Mas tudo depende de Deus, o nosso sustento depende de Deus. Se você está em casa hoje e está desempregado, clame ao Senhor que te abençoe com emprego, mas saia para distribuir os seus currículos e peça a Deus inteligência para ser uma bênção nesse tempo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer o seguinte, ainda que esse mundo seja inseguro, haverá um dia no qual Jesus virá e ele eliminará
toda insegurança. E ele nos promete em Apocalipse o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Enquanto Jesus não vem, viva uma vida piedosa, pregue o Evangelho, frequente todos os cultos da sua igreja, abençoe o necessitado e seja um instrumento de transformação nesse mundo. Que o Senhor te visite com paz nessa tarde. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi uma grande alegria ter você conosco aqui no Passando a Limpo. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, meio-dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele seja a tua segurança e a tua paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Passando a Limpo. Apresentação: Roster Guimarães Lopes. Produção: Cadu Aranha e Cíntia Menezes. Coordenação: Arthur Mendes. Apoio: Igreja Presbiteriana Unida, Rua Helvétia 772, São Paulo. Realização: Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.